A palavra do Senhor nos diz assim: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Põe o 8 também, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Façam o que, irmãos? Pensem nessas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de um momento em que os nossos corações se enchem de expectativa pelo que Tu podes fazer conosco nessa hora. Não conhecemos as pessoas que estão aqui, mas Tu sabes, conheces a realidade de cada uma delas. Então pedimos ao Senhor que essa palavra possa ser uma palavra que vá de encontro à necessidade destas pessoas, e que haja, Senhor Deus, nessa noite, libertação dos males que tentam aprisionar o nosso ser, e que a ansiedade seja também vencida nessa noite para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de Paulo aos Filipenses, ele afirma que a ansiedade não é uma coisa boa, que é uma coisa que precisa ser trocada pela paz. Quando nós somos feitos por Deus, Deus colocou em nós a ansiedade. A ansiedade vem de Deus, mas a ansiedade na dose certa. A ansiedade que é a motivação, a ansiedade que é um acontecimento nas nossas vidas, ou no nosso ser, emocionalmente falando, que nos leva a produzir adrenalina. A gente só trabalha, viaja, pega o carro, pega o ônibus, pega o metrô, chega em casa, toma banho, vem para a igreja, enfrenta a chuva, estaciona o carro, senta, canta, levanta a mão, por causa de adrenalina. Caso contrário, quem trabalhou hoje aqui o dia inteiro, essa hora estaria já no segundo sono. Então, a ansiedade, numa dose certa, ela faz parte da nossa vida, da nossa estrutura, da nossa formação. O problema é quando essa ansiedade, ela se torna excessiva. O problema é quando vira um distúrbio. O problema é quando vira um transtorno da ansiedade. O Senhor Jesus Cristo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, porque Ele sabia e sabe que nós temos um potencial para andarmos ansiosos por muitas coisas. No Sermão da Montanha, Ele separa um tempo de qualidade para falar sobre ansiedade. E vocês, por que ficam ansiosos? Quanto vão comer, o que vão vestir? Qual de vós poderá, com toda a sua ansiedade, acrescentar um pouco da sua estatura? E pelo dia de amanhã, por que vocês estão ansiosos? Jesus, ele investe um tempo falando sobre ansiedade, porque Ele sabia e sabe que se não tomarmos cuidado, nós vamos ser controlados pela ansiedade, e aí vamos adoecer, e vamos morrer, e vamos matar as pessoas à nossa volta. Então é preciso aprender a controlar essa ansiedade. Uma vez Jesus Cristo entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele estava sentado à mesa, ou ao chão ali, não sei, na cadeira, no tapete, em algum lugar. Ele estava sentado, os discípulos à volta, Maria sentada aos seus pés e Marta fazendo comida. E Marta de repente chega para Jesus e fala: Senhor, eu estou trabalhando sozinha, minha irmã está sentada aí, não está fazendo nada, o Senhor não pode mandá-la me ajudar? E aí Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa, estás assoberbada, estás assoberbada, preocupada, com muitas ocupações. Calma. Meus irmãos, daqui a pouco a gente vai para casa, e quando chega em casa a gente descobre que um monte de coisas não conseguimos fazer hoje, e amanhã a gente já levanta a 120 por hora,
e passamos o dia inteiro nos agitando, tentando chegar a algum lugar. A ansiedade não é uma coisa boa. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: troquem a ansiedade pela paz. O apóstolo Pedro, na sua epístola, diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como eu falei, a ansiedade é uma emoção normal. Quando você vai fazer uma prova, você fica ansioso. Quando você faz uma entrevista de emprego, você fica ansioso. Quando você vai fazer um exame médico, você fica ansioso. Quando você está diante de um acontecimento importante para a sua vida, seja ele muito positivo ou negativo, você fica ansioso. Isso é uma coisa normal. Agora, quando ela é descontrolada, que gera distúrbios, e aí ela começa a gerar um medo extremo da rotina, as pessoas começam a ter medo do imaginário, não medo da realidade, mas medo do imaginário. As pessoas começam a projetar acontecimentos negativos, perdas, violência. Se o filho não atende o telefone, já imediatamente a mente é ocupada por um pensamento obsessivo de sequestro, de violência, de morte, de coisas dessa natureza. Pensamentos negativos, dificuldade para dormir, pensamentos que não se concluem. Muitos pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, nenhum deles se conclui. Uma necessidade enorme de chegar a algum lugar, mas não se sabe exatamente aonde quer chegar. E aí a pessoa começa a desenvolver dores no corpo, dores de cabeça, dores nas pernas, começa a suar muito, começa a ter taquicardia, boca ressecada, começa a ficar acelerada. E aí nós estamos diante do mal desse tempo. O mal desse tempo, o mal do mundo, e principalmente do Brasil. Eu entrei numa farmácia ali em Nova Iguaçu, numa quarta-feira que tinha anunciado um dilúvio. Há um tempo atrás anunciaram mesmo um dilúvio. Eu entrei numa farmácia ali em Nova Iguaçu, estava indo para a igreja, entrei para comprar um remédio. E entrou uma senhora com uma sacolinha na mão, muito nervosa, uma senhorinha já idosa. E ela chegou no balcão e falou: quem vai me atender? E o rapaz falou: calma que eu vou atender a senhora. Não, mas tem que ser agora. Mas calma, só estou terminando de atender o senhor aqui, que no caso era eu, e já atendo a senhora. Ele estava no meio do meu atendimento, não dava nem para eu ceder a vez para ela. E ela nervosa, ela jogou a sacolinha em cima do balcão, abriu a sacola, esparramou aquelas caixas de remédio. Eu não pude deixar de notar que ali havia remédio de tarjas pretas. E enquanto o balconista foi buscar o meu medicamento, eu olhei para ela e eu fiquei com tanta compaixão, eu falei assim: senhora, fica calma que tudo vai dar certo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor não está sabendo não? Eu disse: de quê? O senhor não sabe da chuva que está vindo? E se eu não pegar meu remédio e for para casa, eu moro sozinho, moço, não tem ninguém morando comigo. E se eu não for para casa, eu vou morrer na rua, a água vai me arrastar. O céu já está ficando escuro. E eu disse para ela: calma, senhora, não vai ser tanto assim também. Não vai ser. Disse no jornal. As pessoas estão dizendo. Raciocina aqui comigo. Isso é um negócio engraçado, contando dessa maneira. Mas imagina a dor daquela senhora, sozinha, achando que vai ser arrastada por uma tempestade e ninguém vai atendê-la para entregar o remédio. E ela disse assim: estou comprando todos os remédios, que eu não sei quando vou poder sair de casa de novo. Eu falei: olha, aí eu tentei explicar para ela que o jornal disse que ia chover 50 milímetros e que já tinha chovido 80, então não ia ser pior do que a outra. Mas ela não entendeu nada. Ela falou: moço, o senhor não está entendendo. Eu falei: então me explica. Ela disse: tem 9 tragédias para acontecer no Brasil esse ano, e o Brasil só vai melhorar depois das 9 tragédias. Ela começou a citar. Ela falou: ó, teve Brumadinho, que já foi, teve os meninos lá do Flamengo que morreram incendiados, teve o pessoal lá da minha Maia que o ônibus na chuva matou, teve a questão da... Ela citou algo do supermercado que pegou fogo, ela sabia onde era. E quando eu saí daquela farmácia, que eu fui para a igreja, eu fui pensando assim: gente, assim caminha a humanidade. Todos nós chegamos aqui com a quantidade de informações negativas absurdas. Absurdas.
E aí temos que olhar para essa palavra, e essa palavra diz: não fiquem ansiosos, calma, cuidado. O Senhor advertiu: não andem ansiosos, porque a ansiedade vai te adoecer, vai gerar perda financeira, você vai perder o emprego, você vai gastar dinheiro com remédio, a ansiedade vai fazer você perder relacionamento, a ansiedade vai fazer você perder a saúde. Calma, não fique ansiosos. E aí você pergunta: pastor Nathaniel, mas quem é que está sujeito a ficar ansioso? Todo mundo, criança, adolescente, jovem, idoso, adulto, todas as pessoas de todas as idades. Esse é o tempo da ansiedade, irmão, do transtorno da ansiedade. Existe no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, 260 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. O Brasil é o recordista, tem 18,6 milhões de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade no Brasil. Gente de todas as idades, gente de todas as crenças. Aliás, quando a Bíblia fala não andeis ansiosos, principalmente os apóstolos falam, estão falando para crente. Pedro está escrevendo para a igreja, Paulo está escrevendo para Filipenses, que era uma igreja notável. Então a ansiedade, ela vem para pessoas de todas as idades, de todos os credos. A religião não é suficiente para tirar a ansiedade de você, pertencer a uma igreja. O dinheiro, pessoas de todo o poder aquisitivo também fica ansiosa, em todas as classes, posições sociais. Mas aí vem a pergunta que mais interessa para a gente nessa noite: como fazer para trocar a ansiedade pela paz? Primeiro eu quero dizer para vocês que não existe mágica nesse negócio. Existe inteligência, existe raciocínio, existe a necessidade de usar o intelecto que Deus nos deu e observar. Eu quero observar esse texto. Esse texto. Primeira coisa que nós observamos é que a Bíblia diz que nós devemos aprender a confiar no Senhor. A confiar no Senhor. E você pode dizer: pastor, mas eu confio no Senhor. E eu vou questionar você: será que você confia no Senhor? Quantas vezes você fez uma oração aqui nesse tempo, orou, se emocionou, acreditou, glorificou a Deus, e foi para casa, e quando o inimigo, usando as circunstâncias ao teu redor, lembrou de um problema, você se assustou de novo, e você começou a tremer, e você começou a se preocupar novamente? Quantas vezes você pediu oração a uma pessoa, depois pediu para outra, começou a ler notícias, começou a saber se alguém sabia o que estava acontecendo? Às vezes, irmãos, nós esquecemos que quando colocamos algo nas mãos de Deus, o que compete a nós agora é descansarmos e deixar Deus agir, porque Deus sabe o que faz e Deus sabe como fazer. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz o apóstolo Pedro. Lançar sobre Ele, jogar sobre Ele. Aí eu tenho que pensar o seguinte: bom, para eu lançar a minha ansiedade sobre Deus, eu preciso acreditar que Deus controla tudo mesmo. Acreditar, você acredita que Deus controla tudo de verdade? Não precisa falar amém não, mas pensa aí. Pensa aí se você acredita que Deus controla tudo mesmo, de verdade, cada detalhe do que está acontecendo na história. Porque acreditar que Deus controla tudo não é uma questão trivial, é fundamental na vida de um crente. Eu não posso esporadicamente acreditar que Deus controla. Eu tenho que ter a convicção firme de que Deus controla todas as coisas. A ansiedade se instala quando a gente tem dúvidas de que, olha, será que eu vou ser respondido no que eu estou perguntando para Deus? Ah, tudo bem, Deus controla tudo, mas será que Ele se importa comigo? Será que Ele se importa comigo? Primeiro tem uma palavra que diz que Jesus estava num barco dormindo, e o barco balançava de um lado para o outro, e os discípulos foram lá gritar, acordá-los, dizer: Senhor, nós estamos perecendo, a tempestade vai nos tragar, o Senhor não se incomoda? E ele levantou, chamou a atenção daqueles homens que deveriam, mesmo na tempestade, manter a confiança, e ele olhou para o mar e mandou o mar parar, e o mar parou. Aquelas águas agitadas, turbulentas, estavam ali, virou uma piscina. O vento que batia contrário cessou.
E naquela hora houve uma admiração dentro daquela embarcação, quando os homens olharam uns para os outros e eles questionaram: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então está falando do poder de alguém que controla inclusive as forças gigantescas da natureza. Então Deus controla tudo. Segunda coisa, Ele controla tudo, mas será que Ele se importa comigo? Está escrito ali, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque, irmãos, Ele tem cuidado de vocês. Você acredita nisso? Amém? Olha, se você acredita que Deus controla tudo, e se você acredita que Deus tem cuidado de você, só aqui você já tem conhecimento suficiente para não ficar ansioso por nada. Lança sobre ele a ansiedade. Mas pastor Nathaniel, como é que é esse negócio de lançar a ansiedade? Lançar, é orar, é dizer: Deus, eu quero transferir essa carga. Aliás, a palavra lançar, que está aí em Pedro, ela era utilizada exatamente para falar de carga sobre o lombo de animais. Sabe quando as pessoas vinham carregando as cargas pesadas, não conseguiam carregar, colocavam nos ombros dos animais, eles jogavam a carga no lombo dos animais, lançavam sobre os animais suas cargas, ficavam aliviados. Enquanto alguém que tinha força para carregar a carga podia levar a carga. Irmãos, nós não temos força para levar a nossa carga, nós não temos estrutura. Se você tentar, você vai ficar produzindo adrenalina o tempo inteiro, seu corpo não vai aguentar, sua mente não vai aguentar, suas emoções não vão aguentar, seus órgãos não vão aguentar, sua família não vai aguentar, porque nós não temos essa força. Nós temos que lançar isso para alguém, e esse alguém é o Senhor. Sabe quando você vem do trabalho cansado, se arrastando na rua, quase dormindo, você não aguenta levantar o pé para subir uma calçada? Imagina você nesse estado, no final de dia. De repente, de lá para cá vem um pitbull, com os dentes de fora, babando, correndo na sua direção. Eu duvido que alguém diga assim: ah, pitbull, não estou com força hoje para correr. Eu duvido. Você diz: pernas para que te quero. Você corre, e corre muito. Você sobe um muro de 3 metros de altura, e você chega lá em cima. Eu disse: gente, como é que eu consegui? Ah, Deus, obrigado, Deus. Milagre do Senhor botar aqui em cima. Não foi milagre, não, foi adrenalina que te botou lá. É milagre porque Ele fez adrenalina também, né? Mas é adrenalina. Agora você imagina, essa adrenalina é essa energia extra, esse combustível extra que dá essa força. Quando você está com a ansiedade em desequilíbrio, com transtorno de ansiedade, você imagina que essa adrenalina, ela fica sendo produzida na sua corrente sanguínea o tempo inteiro. Então você está o tempo todo agitado, você deita e não consegue dormir, você quer se mexer, você anda, mas não sabe onde quer chegar, você limpa a casa e fica procurando outra coisa para fazer, você trabalha e quer trabalhar mais, você fala e quer falar mais, você come e quer comer mais. O ansioso está sempre comendo, está sempre abrindo a geladeira, sempre com um docinho na boca, por causa de tantas preocupações, meus irmãos, minhas irmãs queridas que estão aqui, tantas preocupações. Aí a Bíblia diz assim: pega essa carga. Qual é a carga? Eu estou preocupado com o meu filho, com a minha filha, com o meu neto, com a minha saúde, com o meu emprego, com o Rio de Janeiro, com a violência. Você não consegue carregar isso, não. Pega essa carga e lança sobre o Senhor. Assim: Deus, eu estou transferindo para o Senhor essa preocupação. E aí você pergunta assim: pastor, e quando é que Deus vai resolver isso? Bom, para você ter paz, segundo o texto, Deus não precisa resolver essas coisas. Quando você ora a Deus, entrega a Deus a sua ansiedade, a Bíblia diz que a paz que excede todo o quê? Entendimento. Nós não sabemos como isso se processa, mas a Bíblia diz que essa paz vem e ela então guarda os nossos corações e guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou falando de algo que Deus me fez experimentar. Eu não queria, mas eu estou escrevendo o último capítulo do meu livro diante de uma notícia que mexeu com as nossas estruturas.
da necessidade da minha esposa fazer uma cirurgia de emergência. E aí todas as manhãs eu levantava e eu dizia: Deus, eu não entendo porque eu estou sentindo tanta paz. Quer dizer, eu até entendo, mas não entendo essa paz. Mas olha, Deus, deixa assim que está bom. O Senhor está cuidando, a gente foi para o médico, fez exame, procura daqui, procura de lá, liga para um amigo, liga para outro, pede ajuda, controla os filhos que são mais novos, poupa os pais que são idosos e não queríamos que eles entrassem nessa ciranda conosco. Mas uma paz no meu coração, no coração de Mônica. O que eu estou falando para vocês aqui é real, é verdade. É verdade, louvado seja Deus. Deus tem paz para você, meu irmão. Haja o que houver, seja o que for, aconteça o que acontecer, aprenda a confiar que Deus pode tudo e que Deus se importa com você. Pegue a sua preocupação, coloca diante de Deus, que a paz que excede o entendimento vai guardar você, antes mesmo que as coisas se resolvam, antes que a resposta aconteça, seja positiva, negativa, mais ou menos, não interessa. Se já está nas mãos de Deus, o que você mais precisa, que é a paz do Senhor, já vai estar no seu coração. Amém por isso? Primeira coisa, aprender a orar e confiar de verdade no Senhor. E a segunda coisa, tão importante quanto essa, está no versículo número 8. O versículo número 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, olha que eu disse para vocês que a gente tem que olhar com inteligência o texto. O texto diz assim: não ande ansiosos, pega a sua preocupação, a sua ansiedade, joga diante de Deus. Deus vai guardar o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, a paz que excede todo o entendimento. E depois disso, finalmente, em outras versões estão: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente, o digno de louvor, faça o quê? Pense nessas coisas. Isso aqui é uma faxina geral na mente. Isso aqui é Deus falando assim: ó, pega toda a porcaria, todo o lixo, toda a negatividade, toda a profecia do inferno, tudo que o diabo tem bramido como leão, e assustando e amedrontando, dizendo que você não pode, não vai conseguir, que não vai dar certo. Pega todo esse lixo, joga tudo isso fora e substitui por coisas que sejam verdadeiras, que sejam nobres, que sejam corretas, que sejam puras, que sejam amáveis, que sejam de boa fama, que sejam excelentes. Pensem nisso, coloquem suas cabeças para pensar nisso, aprendam a gerenciar seus pensamentos. Isso aqui é uma faxina na cabeça, é uma faxina mental, irmãos. Pastor Daniel, mas o pensamento vem, eu sei que ele vem, mas eu não escolho, eu sei que você não escolhe. Mas uma coisa você pode fazer, você pode escolher se vai permanecer pensando nele ou não. Quando o inimigo vem trazer um pensamento negativo, eu não posso escolher: o pensamento não venha, ele vem, é espontâneo. Sabe quantos pensamentos cruzam a nossa mente por dia? 10.000 pensamentos. Isso é o que a psicologia diz. 10.000 pensamentos cruzam a nossa mente. Eu não posso escolher quais os pensamentos virão, mas eu posso escolher quais permanecerão. Eu posso escolher quais pensamentos eu vou valorizar. Eu posso escolher pensar em coisas negativas ou coisas positivas, em coisas boas ou coisas más. Eu escolho, eu gerencio meus pensamentos. É o que a Bíblia está dizendo: nisto pensai. Trata-se de um direcionamento dos pensamentos. Irmãos, o controle da ansiedade também está no gerenciamento dos nossos pensamentos. Por que hoje as pessoas são mais ansiosas? Por que a indústria de ansiolítico, de remédio para ansiedade, para depressão, é a indústria que mais fatura no mundo? Por que as farmácias são sustentadas pela venda desses medicamentos e não pela venda de vitaminas ou coisas dessa natureza? É porque hoje a gente tem informação sem querer, o tempo todo, tempo real, o tempo inteiro. E o inimigo pega, aproveita que o que dá dinheiro é vender notícia ruim,
e coloca todos os órgãos de imprensa para selecionar somente as notícias ruins. Morreu, matou, assassinou, estuprou, violentou, todas as pragas. Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa acontecendo. Eu queria pastor Edson lá na TV Globo falando isso no Fantástico. Sabe para quê? Para curar as pessoas, para as pessoas perceberem assim, ainda que esteja acontecendo muita coisa ruim, existe um Deus de amor e de poder que está no controle de tudo. E esse Deus pode nos abençoar, esse Deus pode nos livrar da ansiedade, esse Deus pode nos salvar. Aleluia. Eu não sei, irmãos, como você tem dormido, como você tem acordado, se você tem perdido o sono. Eu não sei quais os medicamentos estão na gaveta, na cabeceira da sua cama. Eu não sei se você está irritado, se você está irritada, se você anda com o pavio curto. Mas uma coisa eu sei: se isso estiver acontecendo com você, há uma grande chance que você esteja com a sua ansiedade fora de controle. A gente não pode dizer assim, tem que curar a ansiedade. A ansiedade não cura. Porque para curar a ansiedade, tem que tirar a ansiedade da gente. Não pode tirar a ansiedade da gente. Como eu falei, a gente precisa correr dos pitbulls, mas desde que eles sejam reais. Eu não vou dizer para você, não tenha medo de sair de casa 2 horas da manhã por uma rua perigosa, não, porque ali é um perigo real. Então você precisa de uma ansiedade para não ir para lá. Não tenha medo de atravessar a rua, não tenha medo de atravessar a rua sim. Você precisa de uma ansiedade para correr, para atravessar a rua, mas tenha medo do que é real, do perigo real, não do perigo imaginário. 95% dos nossos medos são de coisas imaginárias, projeções negativas da mente ansiosa. E a palavra de Deus diz: então para, irmãos, já que Deus colocou a paz no seu coração, agora finalmente aprenda a gerenciar seus pensamentos. Não fique mais reféns das notícias ruins ou dos pensamentos que aprisionam. Comece a pensar em coisa boa. Comece a pensar em coisa boa. Eu vou pensar em quê, pastor? Pensa no poder de Deus. Pensa no poder de Deus. Quando os muros de Jerusalém, liderados por Neemias, estavam quase prontos, ainda não estavam prontos, o exército de Tobias, Sanbalate e Gesem resolveram invadir Jerusalém. Neemias não tinha guerreiros, não tinha soldados, ele tinha chefes de família, e ele precisava guardar as brechas que ainda existiam no muro. Mas como ele vai fazer isso se ele não tem soldados para fazer isso? Aí sabe o que ele fez? Ele chamou os homens e disse assim: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Olha o apelo de Neemias: lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, eu não sei lutar, eu não sei brigar, eu não sou adestrado, eu não sou soldado, eu não tenho força. Como é que eu vou batalhar para proteger a minha família? Neemias diz: lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Quando os pensamentos negativos vierem, lembre-se do grande e terrível Senhor. Lembre do Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Pense nas promessas de Deus para a sua vida. As promessas de Deus são fantásticas. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar, e Ele falou: eu vou preparar e volto e levo vocês para ficar comigo. E a Bíblia diz que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. É nisso que nós temos que pensar. Pensa nas promessas de Deus. Salmo 139 diz: antes que meu corpo fosse formado no ventre da minha mãe. Estava ouvindo aqui a história do pastor Edson, pensando no Salmo 139. Antes que o meu corpo fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já estava ali, acompanhando o meu corpo ainda sem forma, todos os dias, velando por mim. E a Bíblia diz assim: e todas as coisas que estavam acontecendo comigo já estavam escritas no teu livro. Sabe o que significa? Que Deus tem coisas fantásticas no livro dele escritas a seu respeito. Coisas de paz, de vitória. Você foi criado como um projeto especial de Deus. Você não é fabricação em série. Você é único, você é única. Só existe um de você.
E quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus estava ali cuidando de você. Pensa nisso, não deixa ninguém dizer para você que você é menos do que aquilo que Deus criou você para ser. Não deixa nunca. Olha o testemunho de pastor Edson hoje aqui. Que coragem de expor uma vida que estava perdida, humanamente falando. Perdida sim para a psicologia, perdido para a sociologia, perdido para a antropologia, perdido para a religiosidade, mas não perdida para o Deus Todo-Poderoso. E ainda que alguma vida esteja perdida, Jesus Cristo diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pense no poder de Deus, gerencie seus pensamentos, pense nas promessas de Deus para a sua vida. Não se prenda à vida dos outros, trate da sua vida. Deixa os outros falar. Cada um luta com a sua vida. Se você puder ajudar alguém que está com dificuldade, ajude. Mas não fique medindo a sua vida pela vida de ninguém. Que você precisa ter paz no teu coração. Você não precisa ser igual fulano, Beltrano, Ciclano. Você não precisa ter a casa dele, o casamento dele, o carro dele, o emprego dele, os filhos dele, o casamento. Não precisa nada disso. Sabe por quê? Porque Deus tem algo especial para a sua vida que você não conhece, você não sabe. Então, pensa em você. Pergunte para Deus: Deus, o que eu posso fazer para ser melhor do que amanhã, melhor do que eu sou hoje? Essa palavra, pastor Alex, da sua melhor versão, né? Acho que essa palavra é a palavra que resume tudo isso. Deus, qual é a minha melhor versão? O que o Senhor pode me transformar? Ajuda com meus pensamentos. Você não sabe que criança você foi. Você não sabe o que fizeram com você. Você não sabe se fizeram alguma maldade com você. Muitos não sabem. Muita gente carrega um bloqueio sem saber o que aconteceu na primeira infância. Muitas mulheres às vezes estão bloqueadas até para a vida sexual, não sabem que sofreram um bloqueio lá na infância. Minha irmã, Deus criou você para ser feliz na vida sexual. Deus criou você para, com o seu marido, experimentar os prazeres da vida sexual. E talvez psicologicamente algum bloqueio veio lá por alguma coisa que aconteceu, uma palavra maldita, um tratamento. Mas olha, a sua melhor versão não é essa, com certeza. Pessoas ansiosas, elas pensam que as coisas não vão dar certo. Pessoas ansiosas, elas sofrem com perigos imaginários. Quando eu era criança, eu morava na zona rural, na roça. Não tinha iluminação na rua, no quintal, só a lua. E lá na varanda uma lâmpada incandescente. Eu gostava de brincar à noite no quintal com meus irmãos, meus primos. Eu era o mais velho. Aquela criançada brincando, pastor. E todas as noites, sabe quem acabava com a minha brincadeira? Um fantasma. Todas as noites ele vinha e me fazia correr para dentro. Eu estava brincando, estava lembrando de fantasma. Brinca daqui, mas de repente eu parava pensando: ih, rapaz, um fantasma. Será que ele veio hoje? E eu olhava para onde ele estava, e lá estava o fantasma com os braços abertos. Eu corria para dentro de casa e acabava a brincadeira. Um dia até assustado. E papai olhou para mim e falou assim: o que foi, meu filho? Eu falei: pai, é o fantasma. Ele falou: que fantasma? Ele está lá fora. Ele está lá agora? Eu falei: tá. Você viu ele vir? Toda noite ele vem, pai. Ele vinha mesmo, ele perturbava. E papai falou assim: vamos lá ver. Eu falei: só se for no teu colo. Aí levantei as mãos, era pequeno. Papai me pegou no colo. Eu agarrei o pescoço dele. E quando ele chegou na porta, ele falou: onde é que está o fantasma? E pela primeira vez eu torci que o fantasma estava lá. Que papai tinha que ver para acabar com aquele fantasma. E quando nós chegamos na porta, que eu olhei na direção do fantasma, lá estava ele. Eu disse: pai, está vendo o meu fantasma? O papai olhou e falou: estou. O papai disse assim: vamos lá, botar ele para correr. Eu falei: não, pai. Eu não, vem, papai está contigo. Eu falei: então vamos. Agarrei o pescoço do papai. Naquele dia quase que ele foi para a glória. Só não foi que eu não tinha muita força. Agarrei o pescoço do papai. E o papai está andando em direção ao fantasma, e está indo, e eu com medo. Quando ele chegou pertinho do fantasma,
nós começamos a rir nós dois, porque o fantasma, nada mais nada menos, era um pé de bucha, que durante o dia não estava nem aí para ele, mas à noite era só aquela silhueta, e era um negócio assim. Você imagina a criancinha? A partir daquela noite, nunca mais o fantasma me pediu na brincadeira, porque quando eu estava brincando, eu olhava para ele e eu falava: fantasma, eu sempre tenho um pé de bucha, eu vou até aí. Você sabe o que acontece? Existem muitos fantasmas por aí que estão assustando as pessoas, muito medo de coisas imaginárias. Sabe o que Deus fala para você? Vem no meu colo. Ei! Vem no meu colo. Não tenta sozinho. Não fuja mais. Porque muita coisa que você está com medo só está aí na sua imaginação. E o diabo está aproveitando isso para oprimir você. Vai no colo do Papai do Céu. A Bíblia manda pensar nas coisas que têm valor, e o medo se dissipa. Eu concluo essa palavra, meus irmãos, dizendo o seguinte: ao falarmos de ansiedade, nós estamos tocando o mal desse tempo. Há milhões sofrendo com esses transtornos no mundo. Há milhões no Brasil sofrendo. Aqui dentro tem pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade, a julgar pela amostragem do que está acontecendo no Brasil. O Senhor Jesus Cristo nos preveniu disso, nos deu orientações seguras. E eu creio que hoje Ele está aqui para dizer para você: vinde a mim e eu vos aliviarei. É uma canção que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Feche seus olhos e ouça o Senhor falando isso para você. Cante isso. É meu, somente meu, todo o trabalho. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente eu seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Permaneça com seus olhos fechados. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Ouça o Senhor falando isso para você. Não seja teimoso, não seja teimosa. A Bíblia diz: humilhe-se, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Ele está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, que quer controlar tudo, você que quer dominar tudo, você que quer estar no centro das decisões, você que acha que tudo tem que passar pelas suas mãos, tudo tem que ser do seu jeito, do seu tempo. Você que sofre porque quer fazer as coisas pelas pessoas e não consegue fazer, quer fazer pela sua casa e não consegue fazer, quer fazer por você mesmo e não consegue fazer. Ouça o Senhor dizendo para você nessa noite: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Vamos orar. Essa é a hora de você lançar sobre ele a sua ansiedade. Nesse primeiro momento da oração, eu quero abrir um espaço para você fazer aí mesmo, sentado no seu lugar, silenciosamente, a transferência da sua carga. O que está pesado para você?
Transfira agora para o Senhor. Transfira nesse momento, Senhor. Concentre-se nisso. Diga para Ele o que é. Entrega para Ele. Porque você não aguenta. Isso vai adoecer você. Mas Ele vai curar você nessa noite. Deus querido, Pai bendito, Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante da Tua santidade, diante do Teu poder, diante da Tua palavra nessa hora, Deus. Porque hoje essa igreja inicia um ciclo de recuperação, de cura, de libertação, de tratamento. E essas pessoas que vieram aqui conduzidas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Porque certamente o Senhor quer aliviar o peso na vida dessas pessoas. Talvez, Deus, questões que estejam desenganadas pelo médico, pelo psicólogo, quem sabe pelo pastor da igreja, ou por um líder, ou pela religião. Mas Deus bendito, Tua palavra diz que se o Senhor agir, aleluia, nada nem ninguém pode impedir. Por isso eu quero, Deus, em nome de Jesus, colocar esse Teu filho, essa Tua filha em Tuas mãos. Pedir ao Senhor que receba essa carga, porque o Senhor tem poder para lidar com essa carga. Porque foi o Senhor mesmo na Tua palavra que nos instruiu dessa maneira. Nós não sabemos como o Senhor vai resolver as questões que nos preocupam, mas também não queremos nos importar com isso. Queremos apenas colocar em Tuas mãos e confiar no Senhor. E o que nós pedimos, Deus, nessa noite aqui, nesse lugar, que Tu derrame do Teu poder nesse lugar, que a Tua graça que salva, que conforta, que consola, que cura, que liberta, que dá a paz, possa vir sobre todos nesta congregação, nesse momento, Senhor. Ó Deus, nós não saímos de casa, Senhor, para cumprirmos um ritual religioso. Nós saímos de casa para nos encontrarmos com Deus Todo-Poderoso. E não queremos, não podemos voltar para casa da mesma maneira que de lá saímos, Senhor. Queremos voltar cheios da Tua presença. Por isso, Deus, pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de dor, pensamentos de suicídio, pensamento de perdas, pensamento de desistência, Deus, repreenda em nome de Jesus nesta noite, aqui neste lugar, Pai, e que haja transformação de vidas, que haja restauração de vidas, que haja fortalecimento. Deus, que uma nova história comece aqui hoje, Senhor, uma nova página, um novo capítulo da história desta pessoa que está nessa hora colocando sua dor e a sua dificuldade diante do Senhor. Pai, começa a trabalhar e a tratar a cada um de nós. Ajuda-nos a orar. A parte mais difícil é orar, Deus. Mais difícil. Às vezes a gente não sabe como orar, não sabe como pedir, a gente não sabe em que direção, a gente é perturbado com os pensamentos. Deus, vem no nosso socorro em nome de Jesus. Cumpra em nós o que a Tua palavra nos promete, que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E interceda, Senhor, para que saímos daqui cheio da Tua graça, para que saímos daqui cheio da Tua paz, para que laços de derrota, de morte, de destruição sejam quebrados em nome de Jesus nessa noite.
É a nossa oração que fazemos, Pai, pedindo que qualquer pessoa que tenha entrado aqui ou que tenha vivido cheia de ansiedade possa trocar a ansiedade pela paz que excede todo o entendimento nessa noite. É a nossa humilde oração, Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Há um texto da palavra de Deus que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você acredita nisso? Amém? Se você acredita nisso, você não tem um pingo de motivo para sair daqui ansioso nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.